O sistema que a gente vive exalta pensamentos grandes e altivos e menospreza a dependência. Isso pode ser a receita que está te levando a desenvolver sérios problemas com a sua ansiedade. E nós vamos ver e ler aqui na palavra de Deus o rei que governou Israel com pensamentos humildes e numa total dependência. Então, vamos ler juntos aqui o texto. Lá no Salmo 131 está escrito o seguinte: Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas e maravilhosas demais para a minha compreensão. Guarda isso daqui, é muito importante. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. A gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm muita dificuldade de depender, principalmente depender de Deus. Talvez elas não consigam enxergar a ação de Deus na vida dela no tempo que elas gostariam. Às vezes, seus corações estão envolvidos em grandes assuntos, buscando grandes realizações, tentando entender alguns conceitos grandes demais para a humanidade entender. Eu sei que tudo isso é importante. Mentes ambiciosas levaram grandes pessoas a realizarem grandes coisas ao longo da história. Eu sei que pessoas assim são importantes para o mundo que a gente vive. Mas a gente precisa se colocar no nosso lugar e ver se nós somos essas pessoas, se nós temos capacidade de aguentar o rojão que esse estilo de vida necessita. A gente consegue enxergar esse cântico escrito por Davi como algo muito realista para a nossa vida. Algo inspirador também, porque se tratava de um rei que viveu coisas muito difíceis no processo do qual Deus o havia chamado. Davi não virou rei de cara. Demorou muito tempo até que ele conseguisse chegar ao posto mais alto da nação de Israel. Durante esse processo ele sofreu perseguições, durante esse processo ele sofreu abandonos, durante esse processo ele não teve casa, viveu escondido em caverna, mas ele dependeu totalmente do Senhor. E aqui está uma lição muito importante para nós. Não significa que Davi não tinha pensamentos elevados, não tinha bons pensamentos, não quisesse conquistar grandes coisas. Davi ele só não deixava se envolver por tudo isso. A gente pode pensar grande, mas tem que tomar cuidado com o nosso envolvimento. Às vezes esse envolvimento se torna algo obsessivo e faz com que a gente se torne completamente descompensados, ansiosos para viver essas realizações que devem acontecer em seus devidos momentos. Davi também ele conseguia fazer com que a alma dele se aquietasse para que ele estivesse ali na total dependência do Senhor. E depender hoje é algo muito difícil, porque toda a sociedade ela te impulsiona e ela prega que você deve fazer as coisas por conta própria, do yourself, faça com as suas próprias mãos. Você tem capacidade, faça você mesmo. E nem sempre a gente tem a capacidade de fazer. Nem sempre as coisas conspiram para que a gente consiga fazer com as nossas próprias mãos as nossas grandes realizações, ou pretensas grandes realizações. Nem sempre as coisas vão te ajudar, meu irmão. Então você precisa pensar nisso daí. Nem sempre aquela sociedade vai te ajudar. Nem sempre as pessoas vão te ajudar. Nem sempre o mercado vai te ajudar. Nem sempre você mesmo vai se ajudar. Você também é um ser humano, sente cansaço, sente dores. Talvez a sua emoção possa ser volátil. Uns têm emoções mais voláteis, outros têm emoções mais sólidas. Mas o que importa aqui é você aquietar um pouco o seu coração e desenvolver isso daí. Aqui a palavra de Deus está mostrando que a alma de Davi não se aquietou sozinha. Ele acalmou a alma dele. Ele não se envolvia em coisas que eram muito grandes para o pensamento dele, em coisas que ele não conseguiria processar. Então Davi ele tinha uma sabedoria de entender, peraí, até aqui eu vou, aqui eu paro.
daqui eu não continuo. Ele tinha essa sabedoria de depender, de entender. Isso é uma marca de humildade. É muito difícil ser humilde nesse sentido, gente. É muito difícil viver a humildade nesse sentido. A gente está falando de um homem que foi ungido para ser rei. Seria da linhagem de Jesus. Ou seja, Jesus é filho de Davi. Jesus é descendente de Davi. Davi foi um homem muito importante, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era humilde e sabia depender do Senhor. Não quer dizer que ele não errou, não quer dizer que ele não pecou, não quer dizer que ele não tenha feito grandes coisas e tenha tido grandes pensamentos. Ele foi talvez o mentor do templo, ele pensou ali no templo, ele não pôde construir, ficou para o sucessor. Mas a cabeça dele que pensou, ele que preparou o terreno para a construção do grandioso templo de Israel. Ele foi um rei relevante no Reino Unido. Enquanto o reino não havia sido separado, Davi foi um grande homem, mas que tinha uma grande humildade. E esse orgulho que a gente tem, que às vezes nem parece orgulho, às vezes o orgulho que a gente enxerga pode ser identificado como alguém arrogante, prepotente, que fala, não, eu sou o cara, vocês não valem nada, uma pessoa narcisista. A gente costuma enxergar o orgulho dessa maneira, mas o orgulho também está em nossos atos. O orgulho também está em nossos pensamentos. No momento em que a gente diz, eu posso seguir sozinho. Eu não dependo de Deus. Mesmo que você não diga isso com as suas palavras. Mas as suas atitudes revelam um coração que não depende do Senhor. As suas atitudes revelam um coração que acredita que tudo depende de você. Isso pode estar gerando frustrações em você. Porque você não sabe esperar. Porque você não sabe depender. As coisas de Deus acontecerão na hora certa. Se Deus tem promessa para você, meu irmão e minha irmã, elas vão se cumprir. Então aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a acreditar naquilo que Ele tem para você. E aprenda a confiar no tempo dele para a sua vida. Aprenda a esperar pacientemente no Senhor. Aprenda a entender e a governar a sua alma. Se você não consegue governar a sua alma, você não vai conseguir governar coisa alguma. Existem pessoas que estão em lugares de destaque. Existem pessoas que estão em posições de governo, mas que não sabem governar a sua alma e tomam decisões trágicas para toda uma população. Principalmente para elas mesmas, para a casa delas, para a família delas. Então, aprenda a governar a sua alma. Aprenda a aquietar a sua alma. Aprenda a identificar aqueles assuntos dos quais você deve participar e aqueles dos quais você não deve participar. E aprenda o momento do qual você vai participar de determinadas coisas e o momento do qual você não vai participar de determinadas coisas. Você pode não participar agora, mas participar depois, quando estiver mais preparado ou preparado. Você pode não vivenciar certas experiências agora, mas pode viver depois. Ou talvez agora seja o momento, com o amadurecimento de você ter certas responsabilidades que vão dar um upgrade na sua vida. Então pense muito bem nisso. Eu sei que a ansiedade é um problema, mas grande parte da nossa ansiedade são geradas por esse espírito que a gente tem vivido no nosso tempo. Esse espírito de comparação, de abrir as redes sociais e sempre pensar que a vida do outro é melhor do que a minha. Então você precisa ter essa sabedoria, pedir ao Senhor, me dê sabedoria para identificar cada fase da minha vida, para eu depender no Senhor, para que eu ponha a minha esperança no Senhor, desde agora e para sempre, assim como está escrito no Salmo. Amém? Essa é uma mensagem que eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, e eu gostaria de orar por você. Eu vou pedir ao Senhor que Ele te dê sabedoria neste momento. Deus, muito obrigado por estar aqui, nessa plataforma, conversando com os meus irmãos, e eu peço a Ti, meu Pai amado, para que a gente possa compartilhar a Tua palavra e viver a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a esperarmos em Ti, a obedecermos o Teu mandamento. Ajuda-nos, ó Pai, a conseguirmos governar a nossa alma com sabedoria e acalmar o nosso coração. Ajuda-nos, Deus, nas tomadas de decisões, a saber aquilo que a gente deve ou não deve fazer, os momentos que a gente deve ou não deve agir. Ajuda-nos a entender, para que a gente não viva uma vida governado pela ansiedade, para que a gente não viva uma vida governado por esse espírito mau deste tempo difícil
que nos prende e nos impede de seguir adiante no crescimento e no entendimento do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Ti para que o Senhor atenda os anseios do coração dos nossos irmãos. Eu sei que nem todo mundo aqui está ansioso porque colocou pensamentos elevados, altivos. Eu sei que nem todo mundo aqui está ansioso por questões que ele mesmo causou. Existem situações que não é a gente que causa, existem momentos difíceis que eles aparecem na nossa vida de surpresa, e eu peço a Ti, Pai, para que o Senhor ajude na resolução. Se alguém aqui perdeu o emprego, que está passando por dificuldade no casamento, se alguém aqui que está doente, se alguém aqui que perdeu seus bens por causa de furtos, de roubos, se alguém aqui, ó Deus, que está passando por endividamentos, ó Pai, por falta de emprego, por falta de recurso, abra as portas, ó Pai, e traga a solução para cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Peço que o Senhor ajude aos nossos irmãos a viverem uma vida de plenitude no Senhor, de descanso no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, essa mensagem eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você chegou até aqui neste momento do vídeo, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e nos ajudar nesse crescimento. Você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Projeto Celeiro. Não deixe de participar, não deixe de assistir os nossos outros vídeos, não deixe de compartilhar este vídeo com mais pessoas, porque pode ser edificante para outras pessoas também. Amém? A gente se vê em breve.